O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. E as palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Cristo ressuscitado é a força da sua igreja. São Paulo vai dizer: trago as marcas da paixão para manifestar o poder da ressurreição. O ressuscitado está conosco todos os dias até a sua segunda vinda. E essa é uma experiência concreta, real, que nós devemos ter como uma experiência do encontro com Jesus, marcando a nossa vida de uma forma tal que nós não conseguimos passar sem anunciar, nós não podemos calar. O próprio São Pedro vai dizer: nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos, aquilo que vivemos, né? Mas os mestres da lei dizem que eles têm que calar. Não, nós não podemos agradar a vós, temos que agradar a Deus. Isso é fruto de um encontro pessoal, né? Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós não temos uma empolgação, nós temos uma ação do Espírito. Não é algo que ali é efêmero, não, é uma verdadeira ação de Deus em nós. O Espírito Santo nos faz testemunhas. Nós estamos aí nesse relato aí do momento dos apóstolos, logo após as mulheres terem ido ao túmulo. Eles ainda não viram, Pedro e João ainda não viram Jesus, vão ver depois. Eles ainda estão atordoados com a experiência da paixão, mas a verdade é: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Agora eles não conseguem entender. Eu e você já somos a próxima geração. Nós já temos a certeza do ressuscitado, da ressurreição. Nós já passamos esse momento aí dos apóstolos. Nós já somos a geração pós-Pentecostes. E eu e você temos que cultivar agora a nossa intimidade com Cristo para viver um verdadeiro Atos dos Apóstolos. Cada um na sua vocação, mas é a convivência com Cristo que se manifesta na sua igreja agora, de muitas formas. Antes, o Senhor
não tinha uma imagem aparente. Assumiu a imagem com a encarnação. Menino, adolescente, adulto, morreu, foi crucificado, morreu, permanece agora no sacramento, está na sua igreja, na palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos, 2 ou mais, Ele está ali no nosso meio, se estivermos no nome dEle. Então agora o Senhor permaneceu assim, Ele permanece conosco na forma escolhida por Ele, mas a certeza é que Ele permanece, e o mundo vai reconhecer pelos frutos que os cristãos derem. Aí aqui é importante, eu e você temos que dar os frutos do encontro com o ressuscitado. O mundo está esperando esses frutos, frutos abundantes. Como eu falava de manhã, o mundo está morrendo de fome de Deus, sede de Deus, mesmo sem saber que é de Deus. Até quem ataca a igreja, ataca a Deus, tem sede de Deus e não sabe. Santo Agostinho mesmo, ele era ali, fazia uma oposição à igreja, mas quando tem um encontro com Jesus, ele mesmo vai dizer: eu procurava fora, o Senhor estava dentro de mim. Ele que estava contrário, procurava nas criaturas o que só Deus podia dar. Muita gente está procurando nas criaturas o que só Deus pode dar. É a sede de Deus, é a fome de Deus, e eu e você temos que, nesse encontro com Jesus, receber e dar os frutos do Espírito e levar para esse mundo raquítico, desnutrido, faminto, que está morrendo à míngua, que está na morte lenta. Esse mundo de euforia, de empolgação, euforia que acaba, empolgação que passa. Esse mundo que tem a falsa paz, que tem uma falsa alegria. E eu e você temos que levar o remédio que cura esse anúncio. Cristo ressuscitou de verdade, meu irmão, minha irmã, e é a sua resposta. A gente não pode falar isso de uma forma acanhada. A gente tem que falar no poder do Espírito, com a convicção de quem encontrou Jesus. Esse encontro pessoal com Jesus marcou tanto a vida dos apóstolos, que eles foram pelo mundo no poder do Espírito. Precisa marcar também a minha, a sua história, esse encontro pessoal com Jesus. Não, a gente não pode ficar assim, meio que na arquibancada. Não. Nós temos que deixar o Senhor tocar em nós. E o Senhor se revela a quem? Aos amigos, já falávamos isso no início do tríduo. O Senhor não se revela para a multidão. Jesus, na sua vida pública, todo mundo podia vê-lo. Estava lá pregando, fazendo cura. O ressuscitado não. O ressuscitado, ele não aparece para os fariseus, para os guardas, para o povão. Ele só aparece para os escolhidos, para as testemunhas escolhidas, aqueles que estavam ali, que eram os verdadeiros discípulos. Enquanto estava na vida pública, todo mundo. Então pode ser que você fique esperando que o Senhor vá aparecer assim para todo mundo de uma vez. Quando acontecer isso, já é a segunda vinda de Jesus. Eu e você temos que vir aqui, ter um encontro pessoal com Ele e sair para anunciar. Um encontro pessoal com Jesus e sair para anunciar. Se eu ficar esperando que vai ter uma grande manifestação cósmica, mundial, universal de Cristo, isso é só quando Ele voltar. Aí veremos o sinal do Filho do Homem no céu. Não, o tempo urge, o tempo corre, e eu e você temos que ser anunciadores intrépidos, ousados, no meio de um tempo que há um novo paganismo. Por exemplo, o Cristo é o Senhor, só Deus é absoluto. E hoje está muito comum as pessoas terem outros absolutos. Fala o padre, e olha como padre que eu escuto, e fora aqueles que não procuram padre, que é a maioria do povo, os que não creem, muitas pessoas falam assim, um exemplo, é muito comum hoje:
desde pequenas, crianças, os adolescentes. Ah, isso aqui é tudo para mim. Ah, essa coisa é tudo para mim. Ah, essa pessoa é tudo para mim. Quando esse tudo sai, aí o chão desaparece. Ah, eu adoro isso. Isso é tudo para mim. Isso aqui é tudo. Eu não sei viver sem isso. E a gente não escuta as pessoas falando: Deus é tudo para mim, Padre. Eu não sei viver sem Deus. Eu não sei viver sem Eucaristia. Mas a gente escuta um tudo de tudo quanto é coisa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A perda do absoluto e outras coisas sendo colocadas no lugar do absoluto. Isso é o neopaganismo que o Papa Bento falava. A perda do absoluto leva ao relativismo. O relativismo faz com que a gente chegue num neopaganismo. Batizados, crismados, que não tem Deus como absoluto. Ah, isso é tudo para mim. O meu cachorrinho é tudo para mim. O meu trabalho é tudo para mim. O meu filho é tudo para mim. O meu sei lá o que é tudo para mim. E ninguém diz: Deus é tudo para mim, como São Francisco, meu Deus e meu tudo. E por isso que Santa Teresa d'Ávila dizia: é Jesus, o Senhor tem poucos amigos de verdade. De verdade, poucos. Então, meu irmão, minha irmã, esse anúncio do ressuscitado é para colocar em ordem o que está desordenado. Só Deus é o nosso tudo. Só Deus. Só Deus. Só Ele de fato é o tudo, e é só Ele que adoramos. Ele é o Senhor, e sem Ele nós não podemos viver. É assim que o cristão precisa anunciar. Onde está a sua confiança? No Senhor está a minha confiança. O mundo precisa que eu e você, nessa firmeza da fé, dando os frutos do Espírito, manifeste esses frutos lá fora. Ninguém vai ver o ressuscitado, eles vão ver os frutos. Vão ver os frutos do Espírito Santo. O Senhor apareceu para alguns. Durante a vida da igreja aí, apareceu para alguns místicos, mas o Senhor não aparece, Ele não fica aparecendo. A gente vai ver os frutos. Bem-aventurado aqueles que creem sem terem visto. Então, eu e você dando os frutos, se a pessoa fica lá o dia inteiro no sol, aí ela fica vermelha, aí você fala: essa pessoa tomou sol. Você vê pelo resultado. As pessoas vão ver que os cristãos de fato encontraram Jesus pelos frutos. Nossa, essa pessoa está diferente. Ela entrou como Saulo e saiu como Paulo. Alguma coisa aconteceu no processo. Jesus Cristo que aconteceu. É essa mudança, é essa conversão que implica a eficácia do anúncio do ressuscitado. Se formos testemunhas, a testemunha é aquela pessoa que foi impactada pelo Senhor, que foi marcada pelo Senhor. Como São Pedro, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos calar, nós não podemos deixar escondido esse anúncio, porque nós somos alcançados pelo Deus da vida, pelo Senhor que venceu a morte, o maligno, o pecado. Então eu e você temos agora nesse tempo pascal, vimos que a quaresma passou rápido, o tempo pascal também, para que a gente aprofunde a nossa experiência de Deus, do anúncio, de anunciar o Cristo ressuscitado. Essa é a Páscoa, a verdadeira passagem. Quanta gente que precisa ouvir do céu, levantar a cabeça. As pessoas estão olhando muito no horizontal. Muitas vezes é preciso um cristão e falar assim: meu irmão, pensa no céu, olha para o céu, olha para a glória. São poucas as pessoas que têm esse pensamento além da visão horizontal, intramundano. O nosso anúncio, a igreja tem a missão de ser a sentinela que aponta para o céu.
Os cristãos do mundo inteiro têm que apontar para aqueles que não conhecem Cristo, para o céu. Olha para o céu, pensa em Deus. O mundo está paganizado e esse anúncio, ele não perdeu a sua utilidade, ao contrário. Cabe a mim e a você anunciar, a gente não ter uma geração de pessoas que não conhecem ou que não creem. Então, como é que eu vou fazer, padre? Agora sim. Então vamos lá. Como é que eu vou dar esse anúncio? Então, primeira coisa, eu não posso me afastar. O que o Senhor disse para os apóstolos? Não vos afasteis daqui, permanecei em oração até que venha o Espírito Santo. Eu não posso sair se não for na força do Espírito, porque senão vai ser uma empreitada humana. Empreitada humana vai fracassar. Então preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos fazer dar testemunhos. O mesmo Espírito, só que os testemunhos vão ser diferentes. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Lá no seu trabalho, na faculdade, na escola. O comportamento de cristão. O comportamento de cristão. Então isso aqui precisa acontecer. Cada um no seu lugar, o Espírito Santo fará dar o testemunho. E esse testemunho vai ser um testemunho que ilumina, que irradia, de quem teve um encontro com Cristo. Então, primeira coisa, pedir o Espírito Santo e não se afastar do Senhor. O Senhor purificará o nosso testemunho para que sirva para o mundo. Vós sereis minhas testemunhas. E Ele sopra o Espírito Santo. Essas testemunhas de Cristo que o mundo precisa é que renova a face da terra. Não é uma mudança do mundo. Hoje a gente vê na imprensa a mudança do mundo. Salva a baleia, bota uma criancinha para ficar gritando lá em favor da ecologia, em um histerismo, bota não sei o que de não sei o que. Aí bota assim, é ativismo disso, é ativista daquilo, é a bandeira de não sei o que, certo? Isso não muda nada, porque é uma mudança externa. Por que os santos mudaram o mundo? Porque eles foram mudados por Cristo. E hoje o que se quer? Não, vamos mudar o mundo, claro, vamos mudar as regras, vamos mudar o mundo, porque aí eu não preciso mudar. É isso que os jovens querem, com a ilusão que se passa pela mídia, porque aí a gente muda as coisas e eu continuo do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero, fazendo o que penso. Então vamos ser os ativistas, os rebeldes, os revolucionários da mudança do mundo, por um novo tempo. Não, a gente ouviu na leitura da vigília de ontem: tirarei do vosso peito o coração de pedra, e darei um coração de carne, e infundirei, até a expressão mais forte, é que o Senhor falou assim: meterei o meu espírito em vós, para que possam dar frutos. Essa é a mudança que o mundo precisa. O Senhor não vai mudar nada no mundo, não. Isso é só quando for o novo céu e a nova terra. Ele tem que mudar o homem e a mulher. Se o homem e a mulher forem mudados, aí sim, no fim do tempo vai ter o novo céu e a nova terra. Essa é a mudança do ressuscitado, que vamos ver lá com Tomé, quando toca: meu Senhor e meu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos na contramão desse pensamento mundano. Tem que começar em mim. Começar em a mudança do mundo. Se eu e você formos impactados pelo ressuscitado, aí haverá. Olha, imagina quantas pessoas aqui. Olha o que o Senhor fez com 11, porque Judas traiu e saiu. Depois entra Paulo. Olha o que ele fez com 12. O Senhor não precisa de muito, o Senhor não precisa de número, o Senhor precisa de testemunhas, de verdadeiros discípulos. É isso que Ele precisa. E aí Ele então nos envia no poder do Seu Espírito. No poder do Seu Espírito. Aí vamos ser testemunhas. O mundo está precisando do comércio, o serviço público, a escola, professores, diretores, a área da saúde,
a área militar. Qual é o lugar que não está precisando do testemunho de Cristo? Se em todo lugar está tendo contra-testemunho, não é só dentro da igreja, o mundo está precisando de Cristo, o mundo está esperando esse testemunho. Ninguém pode dizer, não há espaço, ao contrário, a messe é grande, e tem tanto cristão acanhado, tem tanto cristão que fica envergonhado, tem tanto cristão que por respeito humano nega Cristo, até numa conversa de amigos. É falta do Espírito, é falta do Espírito de fortaleza. Pedro negou Jesus diante de uma criada do templo, que não ia fazer nenhum mal a ele, porque testemunho de mulher naquele tempo nem servia, nem era ouvido. Mulher não podia nem dar testemunho. Mas ele estava com tanto medo que faltou o Espírito. Meu irmão, minha irmã, isso serve para a vida de cada um, e começa de pequeno. As crianças, aí começa a timidez, um acanhamento, se já é mole ali, aí depois chega, vai crescendo sem o testemunho. Aí muitas vezes a gente tem que perguntar, você foi crismado? Você foi crismado mesmo? Foi crismado? Então, eu e você, impactados pelo Cristo, aí nós vamos sair pelo mundo para dizer, Ele ressuscitou de verdade. Ninguém pode negar uma experiência. O mundo não tem como roubar uma experiência. O inimigo não tem como tirar uma experiência que eu e você tivemos de Cristo. Agora, se a gente for só fazer uma panfletagem de Jesus, ficar só nas mídias sociais, só transmitindo mensagem, isso aí é fácil de ser derrubado. Agora, uma pessoa que teve uma experiência de Jesus não pode ser tirado, não tem como ser calado. São Paulo vai dizer, ai de mim se eu não evangelizar. Então o mundo tem medo disso, o mundo tem medo que eu e você sejamos impactados. Por isso que ele quer nos soterrar, nos afogar com um bando de coisas inúteis, com um bando de informações, para a gente não ter nenhum tempo para ficar com Jesus. Só que agora o ressuscitado não se manifesta para multidões. Não vai ser a toque de caixa, na minha agenda corrida. Jesus, vai falando comigo aí que eu estou com pressa. Tu vai falando no meio do caminho. Opa, não vai ser assim não. Tem gente que quer a vida espiritual desse jeito. Não quer pagar o preço, não quer fazer renúncia nenhuma, não quer dar nenhum tempo para Deus. Não, Jesus, tu vai falando aí que nós vamos que vamos. Então vai que vai. Jesus já dobrou a esquina e a pessoa continuou indo. Foi sem Deus. Jesus já virou lá atrás, já está caminhando sem Ele. Não, eu e você precisamos de fato que o Senhor nos transforme. É assim que o mundo vai crer. O ressuscitado não vai ficar aparecendo aí, não. Agora, as testemunhas do ressuscitado, sim, eu e você, aí sim. Aqueles que tiveram o impacto do Senhor, como alguns já estão dando testemunho aí, graças a Deus, aí sim o mundo vai acreditar. Agora sim, essa pessoa, ela está diferente, ela teve um encontro com alguém. Assim como o mal desfigura, a graça transfigura. Nós precisamos ser transfigurados pelo encontro com Cristo ressuscitado. Maria Madalena, quando o encontrou, saiu com tanta alegria, cheia do Espírito para anunciar. Eu e você também queremos isso. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo pascal, Padre, já acabou a quaresma, agora eu não vou rezar não. Contrário, agora você vai rezar dobrado. Padre, que bom, então que eu nem rezei na quaresma. Você que não rezou, vai ter que rezar triplicado agora, porque agora nós temos que pedir. É como a quaresma, é como um copo que a gente esvazia da água suja, certo? Esvaziou, glória a Deus, agora precisa se encher do Espírito Santo, da água limpa. Não basta o primeiro processo é indispensável.
Se esvazia, purifica, e agora vem Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Então agora que nós vamos pedir o Espírito Santo, diga para quem está do seu lado, diga aí, agora é a hora de pedir o Espírito Santo. Isso, não durma não, isso, fala, agora é a hora, diga para quem está do seu lado, agora é a hora do Pentecostes. Isso, e nós vamos começar essa caminhada com o Espírito Santo, para que Ele nos faça testemunhas. Recebereis o Espírito Santo? Quem disse isso? Ai meu Deus, cadê quem falou? Oh, glória a Deus, Laura. Quem foi que disse isso, Laura? Jesus, é isso mesmo, lá nos Atos dos Apóstolos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. As testemunhas do ressuscitado precisam receber o Espírito Santo, senão não vou testemunhar ninguém. Eu vou testemunhar a mim mesmo, e aí não salva. A nossa água é água parada. Água parada dá o quê? Dengue. Já tive 3 vezes. É uma beleza. Mas quem não teve, vou dar uma bênção para você que ainda não teve, tem a experiência. Então, a água viva do Espírito Santo. Eu não posso dar o que é de mim. Isso envenena. Tem muita gente que dá o que é dela. Não, dá o que é de Jesus. Dá o que é de Jesus. A água viva é só Jesus. Não posso dar o que é. Tem que dar o que vem do Senhor. São Paulo vai dizer: o que eu recebi, eu transmiti. O que eu recebi, eu transmiti. Ele não dá o que é dele.